Fala galera, estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto movimento circular uniforme e hoje a gente vai falar de velocidade angular. Então na nossa última aula a gente observou o que significa o período e a frequência. A gente deduziu o período com essa equação aqui, 2π vezes o raio dividido pela velocidade linear. E esse 2π e o raio simplesmente é o perímetro da circunferência. Também a gente deduziu que a frequência que é o inverso do período, né? E vice-versa, o período também é o inverso da frequência. E de forma bem prática a gente percebeu que o período é o tempo que leva para dar uma volta, enquanto que a frequência é a quantidade de voltas que dá em um segundo. Agora a gente vai observar o que é a velocidade angular. Então, para isso, a gente representa a velocidade angular com esse símbolo aqui que chama de ômega. É quase um W, mas é um W mais bonito assim, né? É basicamente arco pelo tempo. E quando eu falo de arco, o que é que eu estou querendo dizer? Então vamos imaginar aqui, a gente tem esse ponto verde que está marcado aqui já. Suponha então que ele venha de lá até esse outro ponto verde que eu marquei. Se ele percorreu essa distância, então olha só, a distância que ele percorreu foi essa aqui, né? Isso aqui a gente está considerando linearmente. Porém, a gente pode considerar isso angularmente como se a gente, prestando atenção aqui nessa abertura e ver qual foi o ângulo θ que ele abriu de cá para lá, levando em consideração o centro da circunferência. Então, quando eu estou falando aqui de velocidade angular, eu quero saber qual foi o arco, foi uma abertura muito grande, porque se a pessoa andar um pouquinho só, a abertura vai ficar menor. Se a pessoa andar bastante, a abertura vai ficar maior. Por exemplo, aqui eu acho que foi quase um ângulo de 90 graus. Eu posso até deixar aqui um símbolo mais apropriado. Aqui, pronto, olha só. Então, suponha que essa partícula aqui saiu da posição A para a posição B. Nós podemos dizer que ela se deslocou em um arco, olha só, em um arco de 90 graus. Foi isso que ela fez. E eu posso calcular com que velocidade ela fez isso usando a velocidade angular. E a velocidade angular basicamente diz isso. Ele pega aqui a velocidade angular igual a arco sobre tempo. Então, se ele fez 90 graus, vamos imaginar que ele fez isso aqui em um segundo. Em um segundo, então a velocidade dele angular é igual a 90 graus por segundo. Simplesmente, então não tem muito o que explicar. É literalmente isso. Qual é o arco que ele faz, a abertura que ele faz por segundo. Basicamente isso. Agora é bom a gente lembrar que é bem comum, na verdade é muito mais comum, a gente tratar no movimento circular uniforme essa abertura, esse arco, não com graus, como a gente está acostumado a usar, mas com radianos. E radianos, eu não vou explicar aqui o que é radiano, mas é uma medida para arco, para grau, também para ângulo. E a gente pode fazer uma correspondência bem simples aqui, que é a seguinte: 180 graus é igual a π rad, que significa π radianos. Então, por exemplo, essa velocidade angular que a gente fez aqui, o exemplo, seria o quê? 90 graus. Se 180 graus é π radianos, então 90 é metade de π. Então, posso dizer que a velocidade dele foi π sobre 2 radianos por segundo. Então, para deixar bem claro, velocidade angular é o quê? É a quantidade, a abertura do arco por unidade de tempo. Quantos graus por segundo, quantos radianos por segundo. Basicamente isso. Ok. Muito bem, então vamos pegar então essa equação aqui do canto, né? Que a gente relacionou o período com a velocidade e vamos reescrever ela agora em função da velocidade, tá? Então fica assim, velocidade vai ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. E essa velocidade aqui é a velocidade linear que a gente viu no começo dos nossos estudos, ok? Guarda essa equação aí. Agora vamos voltar para a velocidade angular. A gente sabe que a velocidade angular é o arco, a quantidade do arco dividido pela quantidade de tempo. Se eu colocar nessa quantidade de tempo aqui o período, eu sei que o período é o tempo que ele dá o quê? Período é o tempo que dá uma volta. E agora eu penso, quantos graus dá uma volta completa em uma circunferência? Aí a gente vai pegar o básico de geometria, né? A gente sabe que um círculo completo ele tem 360 graus, ou 2π radianos. Então eu posso colocar que a velocidade angular é igual a 2π
radianos dividido pelo período. Prontinho, 2π dividido pelo período, ok? Agora, observe que essa relação aqui, 2π dividido pelo período, já está aqui na velocidade linear também. Olha aqui, 2π dividido pelo período. Isso me dá uma ideia de que eu posso relacionar a velocidade angular com a velocidade linear. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir esse 2π sobre o período da velocidade linear com a velocidade angular. Então vai ficar assim, velocidade linear, que é o v, é igual a 2π sobre o período, né? Não está ali? Eu vou substituir isso colocando apenas isso. É igual a velocidade angular vezes o raio. Prontinho, olha aqui uma equação que vai nos ajudar bastante. A velocidade linear é igual a angular vezes o raio. E com uma pequena ajuda matemática, a gente pode deduzir o quê? Que a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio. E aqui agora a gente também consegue outra equação que vai ser bastante útil nos nossos estudos. Ok, gente? Então fica a nossa dica aí da semana. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima!